Segunda-feira, dia 12 de junho de 2023, estamos começando Bom Dia Produtor com imagens ao vivo de Caçu, no Goiás. Nesse momento, céu claro, previsão para hoje é abertura de sol ao longo do dia e poucas nuvens. Não há probabilidade de chuva para a cidade. O dia começa com a mínima de 18 graus e a máxima deve chegar na casa dos 34 no período da tarde. Bom Dia Produtor está no ar. E no programa de hoje vamos falar sobre o foco de mormo, confirmado na semana passada pela Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul, a IAGRO, dentro do complexo do Parque do Peão CLC, em Campo Grande. Em São Paulo, a qualidade dos cafezais está trazendo otimismo ao setor, que espera uma safra superior neste ano. Isso porque o clima ajudou e os pés estão com galhos cheios de grãos maiores, o que reflete numa qualidade maior e melhor da mercadoria. Em Goiás, o início do clima mais seco traz alerta para queimadas e incêndios. Não há previsão de grandes volumes de chuvas para este mês e o estado deve continuar com temperaturas acima das médias dos próximos anos. E o Plano Safra deve ser anunciado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento ainda esse mês de junho. O mapa anunciou a liberação de 3,6 bilhões de reais para atender as demandas do atual plano, mas muitas dúvidas ainda rendem aos produtores sobre a obtenção desses recursos. Cotação, bons negócios, atualização de mercado, tudo isso e muito mais informação só agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 8 horas e 9 minutos, horário de Brasília. Bom Dia Produtor está começando e eu já te convido para acompanhar a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Você, meu amigo pecuarista, já sabe, são preços para uma boiada comum à vista e livres de fundo rural. Começando pelo sudeste do Brasil, preços mínimos aparecendo aqui na tela. Sudeste para hoje não tem variação, viu? Você vai observando aí que os números permanecem intactos, como você já observou na semana passada aqui na nossa programação. Tá aí os valores descritos para você na sua tela referente ao sudeste do nosso país. Vamos para o sul do Brasil agora? Sul do Brasil, para hoje, também não tem registro de variação. Os números estão permanecendo como você aí de casa já observa há alguns dias. Lembrando para você que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural, como você pode observar aí na sua tela. Vamos para o sul do Brasil, aliás, vamos para a primeira tela do Centro-Oeste a partir de agora. Tem alta de R$ 5,00 em dourados, como você pode muito bem observar aí na sua tela. Vou mostrando os números para você a partir de agora. Como você observa, algumas praças não apresentaram variação para hoje. Esses são os números aí na sua tela. Tem alta de R$ 5,00 em dourados, arroba chegando a R$ 224,50. Aí na sua tela, a exibição para você. As outras praças sem apresentar variação. Segunda tela do Centro-Oeste, vamos para o Mato Grosso. Vou mostrar para você agora. Segunda tela do Centro-Oeste, sem registro de variação. Na manhã dessa segunda-feira, dia 12 de junho, as principais praças do estado do Mato Grosso. Cuiabá vem a 202, o norte do Mato Grosso a 197, Sudeste do Mato Grosso a 205 e o Sudoeste a R$ 207. Nordeste do Brasil, e assim a gente vai dando sequência na atualização das telas para você aí de casa, tem queda de R$ 5,00 no oeste da Bahia, arroba chega em R$ 202. O sul da Bahia não tem queda, não tem variação, mas a arroba também fica em 202. Alagoas a 250 e o oeste do Maranhão a 191. Para terminar, norte do Brasil tá chegando aí para você com alta de R$ 2,00 em Marabá, município do interior do estado paraense. Arroba então sendo cotada a R$ 190, as outras praças não apresentam variação. Acre vem a 190, Redenção no Pará 187, Paragominas 214,50, Sudeste de Rondônia R$ 200, 197 no sul do Tocantins e 195 no norte do estado do Tocantins. Você vê agora como fechou a cotação do bezerro Nelore com apuração da Scott Consultoria.
Um levantamento da Secretaria de Agricultura de São Paulo mostra que a previsão para a cultura do amendoim este ano é otimista, com desempenho positivo em relação à área cultivada, produção e produtividade. O primeiro levantamento das previsões de área e produção de culturas agrícolas no estado de São Paulo neste ano indica que o amendoim apresenta evolução na expansão de área e na produtividade, consolidando ainda mais São Paulo como o maior produtor nacional. O levantamento, realizado em fevereiro de 2023, que é o terceiro para a cultura do amendoim, apresenta resultados superiores aos da safra passada, com aumento de 6% na produtividade. As estimativas mostram área em produção 2,7% superior à safra anterior e previsão de produção de 724.100 toneladas, com alta de quase 9% em relação à safra 21-22. As 5 principais regiões de plantio nessa safra são Tupã, Marília, Presidente Prudente, Jaboticabal e Assis, que representam juntas praticamente 55% da produção paulista de amendoim. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o plano de descarbonização da agricultura, elaborado pelo Ministério, chamado de Carbono Mais Verde, começa com 13 cadeias produtivas. No entanto, Fávaro não especificou quais são as cadeias que fazem parte desse plano. As informações de São Paulo com Walter Puga Júnior. O Ministério da Agricultura anunciou que vai fazer um plano de descarbonização da agricultura, já batizado de Carbono Mais Verde, atendendo de saída 13 cadeias produtivas. O ministro Carlos Fávaro comentou: lançaremos com 13 cadeias produtivas, mas certamente expandirá todo o setor produtivo, buscando o fortalecimento do setor em relação às boas práticas. Com isso, o que o Ministério da Agricultura pretende é abrir mercados mais exigentes e valorizar o principal ativo, que é o clima. É o que ele disse no Programa Nacional de Cadeias Agropecuárias Descarbonizadas, né? Uma consulta pública que foi aberta agora. O programa tem como objetivo, na verdade, dar credibilidade, transparência à produção primária da agropecuária de baixa emissão de carbono. E o ministro explicou: nos próximos 60 dias, a população pode colaborar, vai apresentar propostas de descarbonização no início para 13 cadeias produtivas. Ele não disse quais cadeias produtivas, mas anunciou esse plano. Na avaliação do ministro, o programa será um marco na chamada descarbonização do setor produtivo e, mais do que isso, vai premiar produtores que adotem boas práticas ambientais. Reconheço, ele disse, que a maior parte dos produtores tem boas práticas e quer avançar. E esse plano dará, no futuro próximo, a certificação para esses produtores, a garantia de que possam buscar mercados mais exigentes e garantir oportunidades econômicas. Agora, é importante ressaltar que, para quem teve problemas de desmatamento, ou seja, não respeitou a legislação do meio ambiente, sofrerá o rigor da lei. O ministro afirmou que será aplicado todo o rigor da lei sobre aqueles produtores que insistem em transgredir a lei e não respeitar o meio ambiente. Reconhecemos que alguns poucos mais barulhentos transgrediram o Código Florestal, ele explicou. Insistiram em queimadas, em desmatamento ilegal, até em invasões de terras públicas indígenas. Isso tudo está sendo coibido com comando e controle. Está sendo feito com competência pelo Ministério do Meio Ambiente, pela FUNAI e pelo Ministério da Justiça. Ou seja, quem tem problemas com a justiça vai encontrar o rigor da lei, segundo o ministro. Aquele que trabalhar de maneira correta, cumprindo as exigências, terá apoio, prêmios, incentivo para continuar na atividade. É o que disse o ministro Carlos Fávaro da Agricultura. Walter Puga Júnior, de São Paulo. A Agência de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul, a IAGRO, confirmou na semana passada um foco de mormo em Campo Grande, a capital do estado. Foi dentro da estrutura do Complexo Parque do Peão, que abriga um clube de esportes equestres. As atividades no local foram suspensas. Até uma cavalgada que seria realizada na principal avenida da cidade, na Afonso Pena, foi cancelada. O mormo é uma zoonose infectocontagiosa causada por uma bactéria que acomete primeiro os equídeos, cavalos, burros e mulas, e pode ser transmitida eventualmente a outros animais e ao ser humano.
A doença é transmitida a humanos pelo contato com animais infectados. Houve uma colheita inicial de amostras para envio a laboratório credenciado a fim de realizar exames de anemia infecciosa e mormo no dia 15 de maio de 2023, com resultado positivo no teste de triagem para mormo no dia 18 de maio de 2023. Inicialmente, a localidade onde deveriam estar os animais testados era uma propriedade no município de Corumbá. No entanto, esses animais estavam alojados de forma irregular dentro de uma propriedade nas áreas de condomínios do Parque do Peão CLC, descobertos após um trabalho de inteligência desencadeado pela Iagro. As amostras de sangue do animal foram analisadas por um laboratório do Pernambuco para a contraprova, que retornou com um resultado positivo para a doença no dia 2 de junho. Léo Morbim Leite de Barros, o dono da égua que teve diagnóstico positivo para mormo, recorreu à justiça para tentar impedir que o animal seja sacrificado, como prevê a legislação de combate e prevenção da doença. A reportagem não obteve informação do Poder Judiciário. Barros se apoia em uma decisão da Procuradoria da República de Goiás, que instaurou o inquérito que questiona positivos. A Iagro mantém a interdição do local onde a égua fica na área de condomínio do Parque do Peão, em Campo Grande. O Clube do Laço disse lamentar o ocorrido. Por aqui é hora de intervalo comercial. Vem participar do Bom Dia Produtor, enviando as suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp, 67998631001. Estou esperando sua mensagem. Vou para o intervalo, daqui a pouco estou de volta com a análise de agronegócio do João Pedro Cuti Dias. Não perca. São 8 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília, estamos de volta com Bom Dia Produtor e você confere agora a análise de agronegócio de hoje. Em João Pedro Cuti Dias vai falar sobre a tentativa do governo brasileiro de liberar 70 mil toneladas de carne bovina que estão paradas nos portos da China. Isso devido a um caso atípico da encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como a doença da vaca louca, que foi registrada no Brasil lá no mês de fevereiro. No dia 23 de fevereiro foram suspensa a produção e a homologação de carne com destino ao mercado chinês, em função do protocolo que tem Brasil-China, que quando houvesse um caso confirmado de encefalopatia espongiforme, aquela doença degenerativa do cérebro dos bovinos, seria suspensa a produção. E o que aconteceu? Porém, tinha carne já pronta, processada, que acabou sendo embarcada com destino ao mercado chinês, estava vendida, foi para o embarcar. Você tem um período de 35, 45 dias entre a saída do porto brasileiro até chegar nos portos da China. Essa carne, de acordo com o ministro Carlos Fávaro, chega a 70 mil toneladas. E essa carne está parada ou no navio ou na aduana chinesa, aguardando licença de liberação. Quando aconteceu há 2 anos atrás o mesmo processo, foram liberados, porque o acordo prevê a suspensão da produção. Os lotes já prontos teriam habilitados a serem embarcados. Então, em cima disso, hoje o governo brasileiro está fazendo gestões junto ao governo chinês para que se equacione isso aí, se libere. Mas esses navios estão lá, essa carne ou está no porto, ou precisa ter um destino para ela. Então, hoje, a dependência da China, você tem que ter muito cuidado. Esse protocolo que você suspende a produção, tão logo aparece um caso dessa doença, e que foi comprovado que era uma doença degenerativa, atípica, não contagiou o rebanho, não contagiou ninguém lá na região. Mesmo assim, está dando esse problema. Isso atrapalha, porque a China é 50% do mercado brasileiro de carne bovina com destino no mercado chinês. É uma carne especial? É um animal novo, menos de 30 meses. Os frigoríficos tem 37 frigoríficos habilitados. Então, você tem uma série, às vezes tem recebido uma parte, tem que receber o saldo, enfim, gera uma série de complicações esse problema. E você vê outros países, como os Estados Unidos e outros países, que acontece o problema e continuam exportando. Por quê? Porque não tinha nenhuma cláusula no contrato deles no acordo sanitário deles com a China. Então o Brasil tem que pensar e tem que fazer gestões diplomáticas
para verificar por que só nós temos esse problema, quando outros países, como os Estados Unidos, Austrália, os próprios países vizinhos ao Brasil, Argentina e Uruguai, não tem o mesmo problema. Porque quando acontece um caso no Brasil inteiro, lá no Pará, numa região totalmente distante, isso causa problemas não só no momento, mas até agora, já que tem 70 mil toneladas de carne bovina aguardando uma definição ou nos portos ou nos navios. É hora de falar da previsão do tempo para todo o Brasil. Tá na hora do Agroclima com a Júlia Marques. Júlia, bom dia para você. Bom dia, Vinícius, e bom dia também para o pessoal de casa. E o dia começa com uma frente fria já provocando chuva volumosa entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo e até Mato Grosso do Sul. São esperados volumes em torno de 50 milímetros. E olha só, corre o risco de paralisação da colheita do café, citros e o corte e a moagem da cana-de-açúcar. Só que vale lembrar que é uma importante chuva para fazer a reposição da água no solo, o que contribui para o desenvolvimento do trigo e do milho segunda safra. Logo atrás da frente fria, vem uma massa de ar seco e de origem polar, derrubando assim as temperaturas de forma acentuada no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. Inclusive, ao longo desta semana, ainda vamos falar muito sobre o risco de geadas nas áreas agrícolas. Após a manhã gelada no Rio Grande do Sul, à tarde não esquenta muito, principalmente nas áreas em azul que vemos aqui no mapa. Enquanto isso, pode fazer 30 graus em Maringá antes da chegada da frente fria. Pode fazer 30 também em Aracruz, 33 em Alta Floresta, 32 em Codó e também Taraquá. Vinícius, daqui a pouquinho eu volto com mais previsão. É com você. Em Goiás, o início do clima mais seco traz alerta para queimadas e incêndios. Não há previsão de grandes volumes de chuva para esse mês. De Goiânia, Ana Paula Bellini tem as informações. Próximo ao início da colheita do milho safrinha em Goiás, o produtor teme não alcançar a produtividade esperada. Para a FAEG, a expectativa é uma produção de 11 milhões de toneladas, mas devido ao atraso no plantio e às temperaturas mais altas este ano, a safra pode não alcançar a expectativa. O mês de maio registrou temperaturas maiores e baixa umidade em comparação com o ano passado. E de acordo com o Instituto de Meteorologia de Goiás, o estado deve continuar com a umidade abaixo da média nos próximos meses. Apesar que já estamos saindo do outono para entrar na estação inverno, o inverno é a intensificação do nosso período de estiagem, os prognósticos já mostram que nessa passagem da estação outono para o inverno, nós teremos também já a chegada do fenômeno El Niño. E o El Niño tem algumas configurações, como por exemplo, nós teremos para julho, agosto e setembro, já na expectativa de temperaturas acima da média. O ar frio já deixa de chegar com facilidade aqui ao Brasil Central, mas ainda poderemos ter algumas chuvas bem irregulares. E essas chuvas podem atender ali a região sudoeste, sul, mas não chega em todo o estado de Goiás. E quando é que chega, né? Porque nós temos aí um grande bloqueio atmosférico que dificulta a chegada dessas frentes frias que podem trazer, sim, áreas de instabilidade aqui no estado de Goiás. E essa novidade também é que em outubro o El Niño pode perder a sua intensidade. Ele perde um pouco da sua intensidade, mas essa perda pode refletir em outras situações. Então, para o produtor rural que já está pensando, né, no mês de setembro, ou para quem está, né, com uma lavoura aí que pode sim ter uma perda de produtividade por conta do atraso no plantio, né, que ocorreu durante esse ano, especialmente da segunda safra ou safrinha, mas já para a próxima lavoura, 23 e 24, temos que estar bastante atentos. Em Goiás, as maiores regiões produtoras de grãos, como a região sul e sudoeste do estado, devem registrar temperaturas abaixo dos 10 graus a partir da próxima semana. Com a chegada da nova estação, o Centro de Informações Meteorológicas de Goiás alerta para risco de incêndios e queimadas. De Goiânia, Ana Paula Bellini.
Vou para mais um intervalo, mas antes quero lembrar que você pode acompanhar a nossa programação pelo site, pelo Facebook, também na net, é claro, além da Sky TV. Ficar por dentro aí de toda a nossa programação. No próximo bloco, trago para você destaques do lançamento da marca Território Sudoeste de Minas, realizado na semana passada em Guaxupé, que se tornou um marco para os cafeicultores da região. Estamos de volta com Bom Dia Produtor e eu já te convido para ir junto comigo até Sinop, interior do Mato Grosso, conhecida aí como a capital do Nortão, e por lá a gente confere a agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões. Adriano Dival Filho aparecendo aqui na tela. Meu amigo, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia para você, Vinícius. Bom dia para os amigos que estão nos assistindo agora dentro do Bom Dia Produtor. A gente chega trazendo oportunidade de negócio. Mais uma semana movimentadíssima aqui na capital do Nortão, em especial na Ricardo Nicolau Leilões. Eu já quero, antes de ir para frente, voltar um pouquinho, porque sábado e domingo nós tivemos 2 eventos, 2 leilões. No sábado, a Agropecuária Cangaiã, com uma oferta de reprodutores, e no domingo, ontem, uma oferta por conta da São Sebastião, juntamente com seus convidados, com animais para cria, recria e engorda, e também mulas de patrão realmente de altíssimo nível, de altíssima qualidade, tá certo? E passando agora para frente, né, nesta terça-feira, nós teremos aí por conta da Caiado Fraga uma oferta de reprodutores, né, LODPO também, serão touros muito bem avaliados e qualificados. Traz para nós lá, por gentileza, canal lote 6. Lote 6, lote meia dúzia, vem por conta da Caiado Fraga, uma oferta diferenciada. O slogan da Caiado Fraga é uma genética de peso, gado com muita qualidade, um gado com racial exemplar, como você vai vendo aí, ó. Não, dá uma olhada na estrutura desse touro. Bota reparo nele aí, moço. Olha a qualidade que ele tem, é disso que nós estamos falando. Olha o volume de carcaça. Olha o volume de carcaça que o Caiado Fraga vem produzindo, que o Caiado Fraga vem preparando, tá certo? Então nós teremos aí, são 60 reprodutores também, são 60 reprodutores de muita qualidade, de muito volume de carcaça, como você vai acompanhando aí. Realmente é de tirar o chapéu. Eu imprimi umas 5 planilhas, sumiram com as 5, é um trem incrível. São reprodutores de muita qualidade, como você vai acompanhando aí, este touro lá por conta da Caiado Fraga, uma oferta assim, você vai vendo assim, a torama bem equilibradona, torama de baixa exigência nutricional. Sabe aqueles touros que não refuga a vaca? É a torama da Caiado Fraga, hein? Essa torama que você vai vendo, você vai acompanhando aí agora. Traz pra mim também, deixa eu aproveitar lá, traz pra mim também o lote 18. Traz para nós lá também o lote 18, atenção canal, lote 18, traz para mim lá o lote 18 também para você que vai me assistindo. Lote 18 vem chegando, olha não, vixe Maria, olha o que tem de volume, olha o que tem de carcaça, moço. Esse leilão aí é na terça-feira, amanhã, com transmissão do Agrocanal, você amigo é o nosso convidado. Eu já quero aproveitar e mandar um abraço, olha lá, ó, cadê? Eu já quero aproveitar e mandar um abraço para toda a turma da Caiado Fraga, mandar um abraço para o AC, o Antônio Carlos lá da assessoria, mandar um abraço para o Amarílio, mandar um abraço para o Caiadinho, para o Alexandre, para toda a família Caiado Fraga, mandar um abraço para o Dudu e mandar um abraço também em nome do Zé, né, para toda a equipe da Caiado Fraga, que realmente fazem um trabalho fantástico lá. Você vai vendo aí, olha o volume de posterior, olha o volume de carcaça que tem esse touro, hein? Minha Nossa Senhora, ele é um espetáculo. Ele é um espetáculo, senhoras e senhores. É de tirar o chapéu. Caiado Fraga que vem aí, desde quando o mundo é mundo, né? Vem selecionando touro, vem trazendo essa qualidade, vem trazendo essa genética de reprodutores, realmente animais que vão cobrir a campo, animais que vão realmente esbanjar no show. Lote 1 também, traz para mim o lote 1. Traz para mim o lote 1 lá, por favor, vem chegando o lote 1 lá para nós. Lote 1 também, vamos aproveitar hoje o nosso tempo para mostrar uma grande quantidade de touros, hein? Olha o lote 1 também chegando aí. Olha a estrutura, essa vida de frente dele, o quanto realmente chama a nossa atenção pela torama. O Caiado Fraga é um cara que preza muito pelo racial do gado. É um cara que preza muito, sabe aquele touro que paga a conta? Esse é o touro que o Caiado busca fazer. Aquele touro que paga a conta.
Aquele touro que vai deixar uma fêmea boa na fazenda. Assim, tem muita... Como é que eu vou te dizer? O Caiado é um cara que não tem muita frescura, sabe? É um cara que não tem muita moagem, não. O negócio do Caiado é o seguinte: eu quero produzir touro, touro que vai pagar a conta, touro que vai produzir uma fêmea de boa qualidade, e eu faço para os outros o que serve para mim. É isso que o Caiado faz, né? Ele faz para os outros o que serve para ele. E aí essa é a torama que ele vem ofertando lá nesse leilão. Nós temos lá também, deixa eu mostrar, deixa eu ver um lote aqui. Deixa eu puxar mais um lote aqui, o lote, cadê? O 17. Traz para nós o lote 17 também, senhoras e senhores. Lote 17 vem chegando. Lote 17 vem chegando lá para nós também. Aí, chegou o lote 17, também mais um touro. Mais um touro qualificadíssimo para ser ofertado, que vai ser ofertado para você. Então, peça catálogo, ordem de entrada, vídeo dos lotes e esteja municiado para chegar na hora você fazer os seus investimentos e comprar com total tranquilidade, viu, senhoras e senhores? Não perca, participe amanhã com transmissão do Canal do Boi. Nós teremos frete grátis para todo o Mato Grosso. Consulte, você que é de estados vizinhos, né? Consulte frete e consulte rotas lá, ok? Vamos agora para Camparino. Traz para mim lá o pool de imagens da Camparino. Eu não sei se o cara vai rodar daqui, eu não sei se ele vai vir de lá do canal. Mas deixa eu falar um pouquinho da Camparino também, porque a gente tem 2 leilões este final de semana. Essa semana, na verdade, né? Então nós temos lá a Camparino, que vai trazer uma oferta também de reprodutores Nelore PO. A Camparino vai ter uma oferta de gir também, tá certo? De gir. Então, assim, um gado também muito diferenciado para você que está nos assistindo. O leilão é neste sábado, deixa eu pegar aqui para bater ponto. O leilão é neste sábado com transmissão do Agrocanal. Ó. Neste sabadão com transmissão do Agrocanal, Camparino vem trazendo uma torama realmente de exceção, viu, senhoras e senhores? Uma torama fantástica. Nós teremos uma oferta lá de reprodutores Nelore. Nós também teremos uma oferta de... E outra coisa que eu tenho para falar para você. Aí, meu amigo, uma seleção de muitos anos, seleção de boiadeiro, seleção do senhor Zé Humberto... A gente fala José, né? Mas é o Zé Humberto Vilela. O seu Zé Humberto Vilela faz este gadão realmente diferenciado à sua inteira disposição. Neste sábado você vai ter a oportunidade de investir nesta genética, essa genética realmente diferenciada lá por conta da Camparino. Não perde não, hein? Faça catálogo, peça o seu catálogo, ordem de entrada, vídeo dos lotes e esteja municiado para chegar na hora você fazer os seus investimentos com total tranquilidade. Eu acredito, meu amigo Cairão, que já deve ter alguma coisa de lote aí da Camparino filmada. Acredito eu que já está filmada, nós estamos na semana do leilão, não chegou para você ainda, mas a gente deve ajeitar isso aí, você entendeu? A gente deve ajeitar isso aí para chegar nas próximas participações, inclusive dentro da agenda, e trazer para você um pouco dos lotes, dos animais um pouco mais individuais. Aí você vai vendo lá no pool de imagens, é uma vacada agora, né? Uma vacada. Então nós temos lá um pool de imagens feito na Camparino, pool de imagens da Camparino e um gadão mesmo, com muitos e muitos anos de seleção, como você vai acompanhando aí, tá certo, senhoras e senhores? Muita estrutura, muita qualidade. O Cairo me avisou, ele mandou no grupo ontem 10 horas da noite que tinha hoje. Ele tá sabendo desde sexta. Olha aí, muita qualidade, como você vai acompanhando lá por conta da Camparino. Mandar um abraço para toda a família Vilela. Mandar um abraço para o seu Zé Humberto, para o Mateusão, para a Natália. Mandar um abraço também para a esposa do seu Zé Humberto, lá que me fugiu o nome agora. Tá aí, ó. O transmissão do Agrocanal às 14 horas neste sabadão e você, amigo, é o nosso convidado. Falei para você de 2 eventos então, tá? No sábado a gente tem a Camparino, na terça-feira a Caiado Fraga também com muita qualidade, gadão, ó, um show, tá certo? Meu amigo Vinícius, assim encerra minha participação por aqui, um forte abraço a você, um forte abraço para quem sempre está nos acompanhando aí também dentro do Bom Dia Produtor, até mais, tchau, tchau! Valeu, excelente dia para você, bons negócios aqui pelo Canal do Boi, tem mais informações lá no portal sba1.com. O lançamento da marca Território Sudoeste de Minas, realizado na semana passada em Guaxupé, é um marco para os cafeicultores dos municípios da região, com padrões de produção geográficos, altitude, temperatura e manejo. É o que você vê a partir de agora na próxima reportagem.
Representando a região. O lançamento da marca Território Sudoeste de Minas, em Guaxupé, é um marco para os cafeicultores dos municípios da região, com padrões de produção geográficos, altitude, temperatura e manejo. O presidente da Comissão Nacional do Café da CNA, Fabrício Andrade, comentou a iniciativa. O sentimento de pertencimento a uma marca coletiva, que vai trazer um trabalho de engajamento, não apenas dos associados que produzem café, mas juntamente com outras organizações de fomento e de apoio do setor privado e público, essa região vai conseguir trabalhar em outros projetos, como culinária, turismo, por meio dessa identidade coletiva que é gerada pela identificação geográfica. E pelo segundo aspecto, é que com essa identificação geográfica é possível, por meio de um branding, de um posicionamento de marca, como um produto qualquer, que se gere uma diferenciação para esse produto, no caso o café, e outros que vão se beneficiar dessa marca coletiva. E, consequentemente, por meio de uma diferenciação frente a outros produtos do mercado, há a possibilidade de agregação de valor. Tradicionais representantes da cadeia produtiva de café de Minas Gerais prestigiaram o evento que fortalece o setor. Nós vemos essa iniciativa com muito bons olhos. É muito interessante esse tipo de iniciativa, porque, na verdade, ele cria uma identidade, né? Ele cria uma referência para uma determinada região, com especificação de relevo, de clima. Na verdade, é uma identidade. E o mercado hoje, de um modo geral, mas mais especialmente o mercado de café, ele exige muito o consumidor lá fora, um produto que é muito vendido para o mercado internacional. Os compradores de todos os lugares do mundo, eles querem saber de onde vem essa mercadoria, quem quer que produz, como é que é produzido. Então eu acho que é uma iniciativa fantástica para colocar uma identidade, assim já sendo repetitivo, colocar uma referência para o café da nossa região. Neste cenário, o Sebrae de Minas Gerais atua como um identificador de potencial de preparação e capacitação de produtores rurais para os melhores resultados. Bom, é um desafio, né? Porque primeiro tem que ter essa percepção de que ele é um empreendedor, de que além de produzir, ele tem que gerir um negócio dele, que tem todas as atribuições de uma empresa convencional. Então o Sebrae vem muito próximo hoje dos sindicatos rurais, das associações, perto do produtor, primeiro para trabalhar a qualidade da produção dele e também aspectos de gestão, de fluxo de caixa, de acesso ao mercado, que hoje é a parte que diferencia um negócio. Você pode ter o melhor produto, mas se você não se posiciona, ninguém vai saber disso. Então é muito importante em que os nossos empreendedores do campo, os nossos produtores, nossos cafeicultores, procurem o Sebrae para justamente ter essas ferramentas à disposição para melhorar o seu negócio. Minas Gerais hoje é um estado que produz café em todas as suas regiões. Então a gente tem a marcação do território sudoeste mineiro, que é o nosso maior polo produtor de café. Aqui estão os produtores mais premiados, aqui estão as maiores exportadoras, grandes beneficiadoras. É uma forma de agregar valor na identificação da origem desse produto. É uma iniciativa do Sebrae, em conjunto com os produtores locais e a Associação de Municípios da Microrregião, que vai certamente melhorar o preço ao longo do tempo da cadeia produtiva. Então, estamos muito animados com essa iniciativa. Temos certeza que ela vai se repetir em outras regiões que também se destacam pela qualidade do café. Os cafés de Minas Gerais se diferenciam por conta dos aromas, dos sabores, porque são produzidos em situações distintas, seja de altitude, seja de clima ou sistemas de produção. E a marca Sudoeste Território de Minas veio para colocar mais sabor neste cenário. Primeiramente, a gente faz uma análise de pertencimento, né? Esse território ele se conecta aonde, em quais municípios, em quais regiões. A partir disso, a gente faz uma análise físico-química de produto, sensorial, para identificar características que unem as pessoas nesse território. E depois a gente faz uma pesquisa qualitativa na história da produção de café da região. Quando a gente soma todos esses fatores, nós criamos uma nova identidade a partir do clima, do solo, das características
sensoriais do produto e também do processo de pertencimento das pessoas, ou seja, as pessoas se sentem parte desse território e se conectam por causa do café. Então, a partir disso, a gente identificou uma região e hoje é nossa região do Café Sudoeste de Minas, que é uma região não só para o café, mas também identificada em todo o estado de Minas Gerais, que se desloca, né, que se distancia do sul de Minas e cria sua própria identidade, que é o Sudoeste de Minas Gerais. Fernando Barbosa, cafeicultor e presidente da associação, ressaltou o trabalho do cafeicultor da região, do Sebrae de Minas e também do Canal do Boi para os resultados da iniciativa. Para nós é gratificante, né, ter principalmente o Canal do Boi, né, como porta-voz para nós, levando a todos os consumidores, a todos os produtores. Para nós é um momento importantíssimo esse lançamento. A partir de agora, nós vamos tendo a proteção da região sudoeste de Minas. A partir daí, inicia todo um processo, principalmente de inspirar outros produtores para vir tanto na parte da produção até o consumidor final, desde a origem, passando por várias etapas. Então, a origem controlada inicia após essa marca território, valorizando a produção e assim o consumidor final tendo esse produto que é o produto mais consumido no mundo. E em São Paulo, a qualidade dos cafezais está trazendo otimismo ao setor, que espera uma safra melhor para este ano. Se depender dos cafezais paulistas, a safra 2023 de café será marcada por uma produtividade maior. O clima ajudou e hoje os pés estão com galhos cheios e grãos maiores, refletindo em uma melhor qualidade. Mas essa expectativa de crescimento da produtividade não é só aqui em São Paulo, mas sim em todo o país. Segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a estimativa é de que sejam colhidas quase 55 milhões de sacas de café beneficiado nesta safra no Brasil, cerca de 4 milhões a mais do que no ano anterior. Aqui no estado de São Paulo, a previsão é de uma safra de pouco mais de 4 milhões e 700 mil sacas, representando um crescimento de mais de 7% em relação a 2022. O setor acredita que esse aumento é significativo, considerando que este é um ano de baixa bienalidade, no qual, tradicionalmente, a produção é menor. O ganho de produtividade é apontado como motivo desse avanço, já que no passado foi prejudicado pelas condições climáticas. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. A nossa parceira Tritucap realiza a limpeza de áreas agrícolas e pastagens com rapidez e eficiência dentro do conceito de sustentabilidade, transformando o resíduo sólido em nutrientes para o solo. O aumento da área de cultivo com gergelim segunda safra em Mato Grosso tem revelado que a cultura ainda precisa de subsídios técnicos. Para atender essa demanda, a Embrapa e a UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, em Sinop, estão conduzindo diferentes pesquisas com o objetivo de atingir melhoramento genético ao pós-colheita. Mato Grosso vem se destacando no cultivo de gergelim. O grão tornou-se uma alternativa lucrativa dos agricultores para a segunda safra. O gergelim apresenta ampla adaptabilidade às condições de solo e clima quente. Tem bom nível de tolerância à seca e facilidade de cultivo, características que o transformam em excelente opção de diversificação agrícola, que pode ser usada em rotação após a cultura da soja, algodão e milho, ou cultivo de segunda safra como cultura principal. Tem grande potencial econômico em decorrência da elevada qualidade do óleo. Após receber inúmeras demandas, a Embrapa Agrosilvio Pastoril tem desenvolvido pesquisa com a cultura do gergelim em parceria com a UFMT, Campus Universitário de Sinop, e o Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT. E ano passado tivemos a oportunidade de iniciar essa pesquisa aqui na unidade e também proporcionar uma equipe de trabalho que envolvesse não só profissionais da Embrapa, mas também profissionais da universidade, da Fundação Mato Grosso, do Instituto Federal, com a proposta, de montar uma equipe de trabalho para atuar em diferentes linhas de pesquisa. Até porque é uma cultura com extremo potencial, mas com muitas respostas ainda por vir.
Então, a nossa proposta com esse projeto que iniciou ano passado, né, esse projeto que iniciou com o edital da FAPEMAT, tem o objetivo de iniciar novas linhas de pesquisa e trazer essas respostas, que são extremamente importantes para a difusão da cultura no estado, que hoje está concentrado mais na região de Canarana, né, a região de produção, mas temos aí a oportunidade de avaliar essa cultura em novas regiões, como aqui a região de Sinop e municípios adjacentes. Temos essas regiões que concentram, né, a maior parte da produção no estado. E como eu falei, a proposta nossa é expandir, porque existe um potencial muito grande, existe uma demanda, né? No Brasil, na verdade, nosso consumo não é tão alto, mas existe um mercado muito aquecido no exterior. O pesquisador Diego, que é professor de mecanização agrícola da UFMT, destaca que, para a colheita mecanizada, existem inúmeros cuidados e ajustes a fim de reduzir perdas. Então, a mecanização no Brasil, no Mato Grosso, né, no país todo aí, ela é muito bem disseminada, muito bem tecnologicamente falando, muito bem colocada aí para culturas da soja, do milho, do algodão, do arroz, do trigo, entre outras culturas. E quando quando o agricultor partiu para a produção de gergelim, que tem um grão pequenininho, super pequeno, que tem um fruto muitas vezes que é indeiscente, então tem um alto índice de perdas durante a colheita, apareceram novos desafios e o agricultor ele precisa de soluções nessa questão da mecanização. Tá? Então, na parte de plantabilidade, o plantio, por ser uma semente pequena, a gente observa que há algumas dificuldades de regulagem, há algumas dificuldades de colocação em profundidade. A cada ano, o gergelim vem ganhando espaço na região nordeste do estado de Mato Grosso, no Vale do Araguaia, e Canarana é o maior produtor de sementes do Brasil atualmente. A exportação brasileira, que quase 100% vai para exportação, para vários países aí, cresceu de 2 milhões de toneladas para 20 milhões de toneladas agora na safrinha 2022. Quando começou esse crescimento, as empresas começaram a se instalar aqui em Canarana. Eu já tinha 7, 8 compradores sem armazém, tu consegue colher seco, transporta em bag, conseguia tirar daqui. Aí veio os armazéns, veio 4 armazéns grandes hoje, tem mais fora esse, mais os 12 compradores. E também, nesse passo, começou a se expandir para o Tocantins, para o Pará, né, e talvez um pouquinho lá no Piauí. E essas empresas foram crescendo, tanto que aumentou de 2 milhões para 20 milhões de toneladas de exportação, porque os outros estados também produziram. Este projeto tem um cunho social, com o objetivo de inserir as mulheres na pesquisa. O objetivo desse projeto, como premissa do edital da FAPEMAT, é a inserção de mulheres, né, não somente no corpo docente, né, como as responsáveis por atividades do projeto e a coordenação do projeto, mas também as nossas estagiárias. A premissa do projeto é ter somente alunas, né, do sexo feminino no projeto, com o objetivo de inserir, incentivar, né, a participação das mulheres num meio que a gente sabe que ainda existe uma predominância masculina, mas que tem mudado nos últimos anos. Então o projeto tem esse objetivo aí de incentivar a participação da mulher no meio agrícola, no meio científico. Para mim foi uma experiência incrível, porque é uma área assim que eu não conhecia, nem fazia ideia que a gente cultivava ele aqui, e junto com os professores, todos os trabalhos que a gente desenvolveu, foi bem importante até para minha experiência prática com o campo também, porque, querendo ou não, ao longo da faculdade a gente fica muito preso dentro de sala de aula, com muitas coisas teóricas, e trabalhar aqui com o professor Diego, com a professora Andréia, com a Vanessa, fez eu conhecer uma outra área da produção, que é realmente colocar a mão na massa, conhecer a parte física do gergelim. Foi bem importante para mim. Esse projeto, ele me ajudou bastante nessa área. Ele me trouxe conhecimentos até sobre o gergelim, que é uma coisa que a gente não fica sabendo. Então, eu realmente reconheço que esse aqui é um projeto com uma oportunidade única, cheio de experiências muito boas. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco.
Um incêndio de grandes proporções destruiu parte do frigorífico da JBS em Diamantino, a 200 quilômetros de Cuiabá, na noite do último sábado. As causas ainda são desconhecidas. Bombeiros de Nova Mutum trabalharam para controlar o fogo, que consumiu cerca de 70% das instalações da empresa. De acordo com a Polícia Militar, o chamado para o atendimento da ocorrência foi por volta das 23 horas, um pouco antes do acionamento dos bombeiros, que viajaram 140 quilômetros entre as duas cidades para combater o fogo. Também trabalharam na ocorrência bombeiros de Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra e de Cuiabá. Funcionários da empresa tentaram controlar o incêndio junto a um grupo de bombeiros treinados para ocorrências do tipo. Todos foram retirados do local pela PM devido às proporções do incidente, que teria começado numa área de estoque de pilates de madeiras, caixas de papelão e embalagens de plástico. Os bombeiros concluíram o combate ao fogo no início da manhã de domingo. Participe do Bom Dia Produtor enviando as suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp 67998631001. Estou esperando sua mensagem, vou para o intervalo, daqui a pouco volto trazendo destaque sobre o Plano Safra, que deve ser anunciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ainda nesse mês de junho. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a advogada Rebeca Stefanelli. Até já. São 9h02 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, está de volta. E olha só, o Plano Safra deve ser anunciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ainda nesse mês de junho. Recentemente, o MAPA anunciou a liberação de 3,6 bilhões de reais para atender às demandas do plano atual. Mas muitas dúvidas ainda rondam os produtores sobre a obtenção desse recurso. É por esse motivo que eu converso a partir de agora pela internet com a advogada Rebeca Stefanini, direto de São Paulo. Rebeca, bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, Vinícius. Obrigada pelo convite. Olha, eu vou começar te perguntando o seguinte, para a gente começar deixando claro aí para o pessoal de casa, queria que você explicasse o que é o Plano Safra em sua prática. Tá bom, vamos lá. Bom, o Plano Safra, ele é um dos principais instrumentos da política agropecuária brasileira. Ele tem a função de prover, né, para o produtor rural, e aqui quando a gente fala de Plano Safra, acho que é importante destacar que ele atende só o segmento 2 do agronegócio. Quando a gente fala de agronegócio, a gente fala de 4 segmentos no total, então uma cadeia muito grande envolvida. O Plano Safra atende o produtor rural, então o pecuarista ou o agricultor especificamente. E qual é o objetivo? É fornecer recursos para que esse produtor continue conseguindo levar à frente a sua atividade e aí trazendo divisas para o Brasil, para o país, favorecendo o desenvolvimento econômico, empregando pessoas no campo e também promovendo a proteção do meio ambiente. Agora, onde e como o produtor rural pode conseguir obter esses recursos? Quando a gente fala de Plano Safra, a gente está falando apenas de recurso de crédito rural oficial, né? Então, a gente fala via sistema bancário, recursos via sistema bancário. A gente tem várias linhas de créditos que compõem o Plano Safra. O Plano Safra, ele, como eu disse, ele atende a todos os produtores rurais, mas ele tem um foco muito específico. Como prioridade é atender o pequeno e o médio produtor rural. Então, a gente tem linhas de crédito específicas para o que é classificado, né, pelo Conselho Monetário Nacional como pequeno e médio produtor, para atendê-los. Então, como eu disse, são várias linhas de crédito, dependendo da finalidade, da utilidade, onde você vai utilizar esse recurso, você vai entrar numa linha ou em outra. Então, é uma gama bem grande, realmente, de opções. Agora, o que pode ser feito com a obtenção desse recurso? Existem muitas dúvidas aí, né, que rondam esse assunto. Às vezes o produtor pensa, será que eu posso comprar um maquinário? Será que eu posso reformar uma casa? Será que eu posso investir na piscicultura? O que pode ser feito, né? O que pode ser adquirido com a obtenção do recurso do Plano Safra? Bom, pode ser adquirido, então a gente tem algumas modalidades, né, de como utilizar esse recurso. Então a gente tem custeio, investimento, comercialização e industrialização. O custeio são as atividades, é o capital de giro da atividade.
Então, a compra de insumos, a compra de sementes, a compra de fertilizantes, eles entram todo nessa modalidade de custeio. Quando a gente fala do investimento, a gente tem aquisição de animais para trabalho, por exemplo, a gente tem aquisição de maquinário, a gente tem linhas de crédito específica para compra de tratores, para compra de máquinas agrícolas. Quando a gente passa para falar de industrialização, a gente tem a parte de construção de silos, então toda a agregação de capital à fazenda, então aumento da estrutura, aumento alterações na operação, isso tudo pode ser utilizado com esse recurso. Esse recurso, ele obrigatoriamente tem que ser usado na atividade agropecuária. Então, a depender dessa finalidade, você vai se encaixar lá dentro do custeio, dentro do investimento, da comercialização. Mas as caixinhas, elas estão todas lá nessa parte, como eu falei, do segmento 2, né, que é o porteiro. Então, esse recurso tem que ser usado na fazenda. Então, a gente não pode, por exemplo, pegar um recurso do Plano Safra para usar numa usina de açúcar e álcool. A gente tem que usar dentro da fazenda, no canavial. Então, toda essa parte de insumos, ou até mesmo a parte de armazenamento, pode ser utilizada com esse recurso. Dentro do Plano Safra, né, pertencendo a esse grupo 2, quem é que pode ter acesso? Pequeno, médio, grande produtor? Tem essa diferença, né, entre o tamanho da produção, entre o tamanho do proprietário rural, para obter esse recurso do Plano Safra? Sim, tem diferença. A gente tem a classificação dos produtores rurais lá do IBGE, que é de acordo, né, pelo tamanho da propriedade rural, mas para fins de Plano Safra, de crédito rural oficial, a classificação ela leva em conta o faturamento do produtor rural. Então, tem uma classificação de pequeno, médio e grande produtor rural. As linhas de crédito, elas são acessíveis às 3 faixas, então a todos os portes, né, de produtores rurais, mas como eu disse, há uma priorização ao pequeno e ao médio produtor. Então, a diferença é faturamento. O pequeno é até receita bruta, né, da fazenda, até R$500 mil. O médio é de 500 a 2,4 milhões por ano. Além disso, para você acessar algumas linhas de crédito específicas, sempre fala do PRONAF e do PRONAMP, tem alguns outros requisitos. Então, não basta ter esse faturamento, né, que se enquadra aí nessas faixas que eu passei, tem que preencher os demais requisitos previstos na lei. Então, basicamente, quando a gente fala do pequeno e do médio, a gente fala muito de agricultura familiar, então a mão de obra, a maioria da mão de obra usada na fazenda tem que ser uma mão de obra familiar. Você pode ter empregados contratados, mas a maioria tem que ser formada por pessoas da família. Você tem que viver da atividade rural, então você não pode ter uma outra renda, uma outra fonte de renda. O sustento, né, desse produtor rural, ele tem que ser efetivamente tirado dessa fazenda. Então você tem uma série de requisitos leva em conta e esses requisitos específicos de mão de obra, de viver da fazenda e da propriedade ter até 4 módulos fiscais no caso do pequeno, né, pequeno produtor rural. Agora, Rebeca, a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso ano passado aqui mesmo, nos estúdios do Canal do Boi, e já há algum tempo vem se comentando que às vezes o recurso do Plano Safra não consegue trazer toda a cobertura para os produtores que vão buscar por esse financiamento, por esse custeio. Prova disso é que a gente teve uma liberação extra de recursos agora para o plano que ainda segue em vigor. Se o plano não consegue, às vezes, atingir tudo aquilo que o produtor deseja, tudo aquilo que o produtor precisa fazer, obviamente ele vai atrás desse recurso de outra forma. O que a gente tem hoje, né, disponível no mercado para que o produtor consiga buscar esse recurso de outra maneira? Isso, a gente tem visto esse movimento, né, crescente. Somado a isso, a gente tem visto uma redução muito grande nas fontes de baixo custo de captação, desses recursos que vêm para o Plano Safra. Então, além, né, da história de redução do volume disponível dentro do Plano Safra, a gente tem visto um aumento da taxa de juros. Então, em alguns casos, essas linhas, né, PRONAMP e PRONAF, elas acabam e a taxa de juros que fica disponível
depois ela acaba não sendo aí tão chamativa, né? Não tanto quanto essas peças que se esgotam muito rápido. Então, o que a gente tem de opções? A gente tem visto aí, a partir da década de 90, uma crescente no mercado de capitais. Então, a parte dos instrumentos privados de captação de recursos. Então, são recursos externos obtidos a partir de terceiros. E quando a gente fala terceiros, esses terceiros são os outros elos da cadeia do agronegócio. Então, o que ocorre bastante já, né, na prática, a agroindústria financiando o produtor rural via CPR, né, que é um dos títulos de crédito privados mais utilizados no setor, quanto a gente pode falar também de instituições financeiras privadas fazendo aí a alocação de recursos que não estejam dentro, né, da caixinha de plano safra, do recurso primário, então trazendo aí esses recursos para o produtor rural. A gente tem uma gama enorme de instrumentos, como eu disse, a partir da década de 90 a gente teve alterações legislativas relevantes, então trazendo vários instrumentos. A gente tem a CPR, que eu mencionei agora, a CPR tem modalidades, tem a física e tem a financeira trouxe esse boom de players aí, de instituições financeiras interessadas em comprar esses títulos, então trouxe bastante recurso privado para o setor. A gente tem a CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, que é um título aí também super usado, e aí é muito fácil de ser utilizado. A gente tem uma série até a CPR Verde, que a gente já conversou aqui, né, em algumas oportunidades passadas, que ainda não decolou, mas também é um instrumento privado aí disponível para captação desses recursos que não chegavam antes do agronegócio. A gente tem os FIAGROS, né, que são aí esses fundos que está todo mundo falando. Então, o movimento vem crescente para a utilização desses recursos privados para financiamento do agronegócio. A gente já tem uma gama grande de instrumentos, e o que a gente precisa fazer hoje é o que nós estamos fazendo aqui. Então, é levar a informação para o produtor rural, de que é algo que já está disponível e que já vem sendo posto em prática aí por um volume muito grande de produtores. Rebeca, você disse aí sobre a CPR Verde, né, que apesar de não ter decolado ainda, a gente pode considerar que ela vem como uma alternativa para o produtor brasileiro a respeito dessas restrições que começam a serem impostas a partir de agora sobre questões com áreas de desmatamento, de reflorestamento, com as nossas exportações lá para fora. Tem algum tipo de impacto? A CPR Verde pode trazer algum auxílio nesse ponto? Sim, a CPR Verde pode, e também dentro do Plano Safra a gente tem o programa ABC, né, que é uma linha de crédito específica para incentivar a agricultura de baixo carbono, incentivar a recuperação de pastagens degradadas, então que junto com a CPR eles podem sim nos ajudar a fazer frente a essas novas exigências, a esses desafios. Quando a gente fala de União Europeia, a gente tem um problema um pouco maior, né, por conta da exportação das commodities, por conta do regulamento que passou agora, que eles acabaram fixando um marco temporal, né, para não adquirir mais commodities oriundas de áreas desmatadas, legal ou ilegalmente, né, a partir de 2020. Então, se for algum desmatamento, mesmo que autorizado posterior, e ainda que tenha CPR Verde, que tenha crédito de carbono gerado na área, a gente não vai conseguir entrar nesses mercados, mas tirando a União Europeia, né, e para todos os outros países que ainda não têm regulamentação aí tão severa, né, tão forte quanto o bloco europeu, ajuda muito, sim, com certeza. Excelente, Rebeca. Eu vou agradecendo a sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigada, Vinícius. Bom dia. Bom dia para você. Por aqui a gente segue, é hora de falar da previsão do tempo com a Júlia Marques, trazendo mais detalhes para vocês de como vai ficar o tempo aí na sua região no quadro Agroclima. Vinícius, estou de volta e nesta segunda participação da Agroclima eu destaco o avanço da frente fria sobre o centro-sul do país. A previsão é de chuvarada sobre o norte de Santa Catarina até áreas do estado do Mato Grosso, com destaque principalmente entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
em que são esperados volumes em torno de 50 milímetros. Inclusive, devido à intensidade da chuva, as atividades de plantio e colheita devem ser paralisadas. E olha só onde também tem chuva, na metade norte brasileira, devido à atuação de instabilidades tropicais. Mas tanto nas áreas ali de tempo instável na região norte, quanto nas áreas do Nordeste, são esperadas apenas pancadas rápidas e intercaladas com períodos de sol. E já que falamos de sol, o tempo completamente seco predomina nas localidades que vemos aqui no mapa mais claras, com diferença nessa área maior que faz calor. No sul, faz muito frio com a chegada de uma massa de ar polar. Quanto às temperaturas, a mínima deve ficar em torno de 1 grau em São Joaquim, na Serra Catarinense, assim como em todo o Rio Grande do Sul, que deve registrar temperaturas mais baixas com relação aos últimos dias. Aliás, volta a aumentar o potencial, para a ocorrência de geadas no início desta semana. Apesar das temperaturas de apenas 1 grau na Serra Catarinense, o frio tende a ser mais expressivo em áreas mais ao sul do estado gaúcho. Na campanha, são esperadas temperaturas até negativas. E olha só, esse frio vai se espalhar ao longo da semana, levando risco para outras áreas produtoras da região sulista. Aliás, até o dia 20 de junho, o frio será destaque no Centro-Sul, em que são esperadas temperaturas abaixo de 4 graus, não só no sul, como também em áreas do Sudeste e também do Centro-Oeste. No período da tarde, ainda faz calor em boa parte do país, com exceção das áreas em azul que vemos aqui no mapa. Em Maringá e em Aracruz pode fazer 30 graus. Em Alta Floresta, a máxima prevista é de 33. Em Codó e também em Taraquá, pode fazer aí 32 graus. E agora vamos falar daquela previsão mais estendida. Isso porque a partir do dia 12 de junho, a chuvarada deve retornar para a maior parte da região Centro-Sul, mesmo que sejam pancadas irregulares. Destaque para as partes em amarelo que vemos no mapa, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul, em que são esperados volumes em torno de 100 milímetros. As pancadas também chegam ao sul de Minas, o que pode atrapalhar a colheita do café. Entre os dias 18 e 23 de junho, essa chuva perde intensidade e espaço no centro-sul, do tempo ali mais firme, que vai voltar a predominar em boa parte das áreas produtoras. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o Pedro Santos, de Pintadas, Bahia. Pedro, agradeço a sua participação por aqui, viu? Na sua cidade, o tempo continua firme nesses próximos dias, com sol e muito calor. Máxima hoje, 29 graus e mínima 18. Já essa outra previsão vai para o Sidney, de Reserva, Paraná. Sidney, também agradeço muito a sua participação por aqui no programa. E olha só, condição bem diferente da anterior. Isso porque a semana já começa chuvosa e gelada. Nesta segunda-feira tem previsão de chuva volumosa e a máxima não deve passar dos 18 graus. Nos próximos dias a chuva tende a perder intensidade, mas persiste e o frio vai ganhando força com o avanço da massa de ar polar. E você aí de casa já visitou o nosso canal do YouTube? Por lá é possível acompanhar tudo o que acontece na previsão do tempo. E não se esqueça de curtir e também compartilhar os nossos vídeos. A sua participação é sempre muito importante. Até amanhã! No noroeste de São Paulo, apesar das dificuldades do clima, a expectativa é de uma safra de uva com mais qualidade nesse ano. As informações de Gustavo D'Angelo. Aqui no noroeste paulista, a região de Jales é a principal produtora de uva de mesa. Nesta safra, que tem início este mês e segue até novembro, as uvas nos parreirais estão se desenvolvendo com boas condições para a colheita, que tem seu ponto alto a partir do próximo mês. Apesar das projeções indicarem uma safra com menos produtividade por conta das chuvas intensas dos últimos meses, o setor está otimista quanto à qualidade de frutos das variedades Niágara, Vitória e Núbia. Vale destacar que o estado de São Paulo é o principal produtor de uva Niágara rosada e representa 12% da produção nacional, de acordo com o IBGE.
Os dados também apontam um crescimento da produção de uvas para a fabricação de vinhos finos de mais de 9%. A gente deseja uma boa safra aos produtores de uva do estado. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. As empresas brasileiras que exportam produtos agropecuários para a Europa devem comprovar que esses produtos não têm origem em terras desmatadas. A decisão é da União Europeia e foi publicada na última sexta-feira. Vamos a São Paulo saber mais informações com Walter Puga Júnior. A decisão vale a partir de quando, Puga? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. A decisão vale a partir de 30 de dezembro de 2024, ou seja, a partir de 2025, nenhum produto de área desmatada entra na Europa. Bom, a decisão foi publicada na última sexta-feira, é uma decisão da Comunidade Europeia e a medida proíbe, veja, importações de itens como café, soja, carne bovina e entra em vigor, vou repetir, a partir de 2025. Resumindo, a União Europeia publicou na última sexta-feira regulamento para proibir a entrada de itens agropecuários como café, soja e carne bovina que estejam em produção em áreas desmatadas, mesmo que de forma legal, conforme a legislação do Brasil em 2020. As regras entram em vigor considerando até que foram desmatadas dentro da lei no Brasil. A medida é duramente criticada, lógico, pelo setor produtivo brasileiro. O assunto é destaque hoje no jornal Valor Econômico. O jornalista Rafael Wallendorf fez um artigo sobre isso. Diz que a avaliação é de que a normativa europeia extrapola a legislação brasileira, ou seja, que prevê a possibilidade de abertura de novas áreas, desde que respeitados os limites, de acordo com as áreas, os biomas, né, que estão na legislação brasileira. Agora, a norma também prevê que as empresas importadoras deverão apresentar, veja, documentos verificáveis, né, que comprovem que os produtos estão em produção em áreas antidesmatamento. As regras serão aplicadas inicialmente para bovinos, mas veja, não é só café e soja, não. Cacau, óleo de palma, também para borracha, soja e até mesmo madeira, mas podem, inclusive, ser ampliadas para outras cadeias no futuro, como a cadeia do milho, por exemplo. O prazo de implementação pelos importadores europeus é de 18 meses. É importante que o produtor brasileiro esteja atento à movimentação do nosso governo, na tentativa de mostrar que nós temos legislação própria, a legislação tem as suas regras e que os produtos de áreas que foram desmatadas dentro da legalidade brasileira, elas devem ser aceitas lá, mas não é o que os europeus impõem. Na verdade, eles querem bloquear boa parte da entrada de produtos brasileiros lá. Há um movimento de muitos anos já tentando evitar toda essa entrada de produtos brasileiros na Europa. O texto da lei já era conhecido, inclusive, pelo governo brasileiro, mas agora foi definido o chamado cronograma de vigência, ou seja, a partir de quando vale. Essas regras não respeitam a legislação brasileira, como lembrava, por exemplo, Suemi Mori. Ela é diretora de Relações Internacionais da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, da CNA, né? Tem um caráter punitivo, excludente, ela disse, inclusive, para o Globo Rural, um programa da Rede Globo que foi amplamente divulgado ontem. Ela disse que os europeus têm, portanto, um caráter punitivo, excludente, não há colaboração entre a Europa e o Brasil. A preocupação é com o aumento dos custos de produção no campo, principalmente para pequenos e médios produtores, viu? Não há solução para cumprir todos os requisitos, né? Mas é possível cumprir? Mas o custo para comprovar isso é que preocupa. Cada lote de produto, a partir de 2025, que entrar na União Europeia, deve estar acompanhado de declaração contendo a relação de todos os produtores e as respectivas coordenadas geográficas das áreas de produção. Portanto, é uma situação bem complicada que vai trazer muitos problemas aí para os produtores brasileiros que exportam para a Europa. O fato é que a legislação é preocupante, preocupa não só as entidades representantes do setor, mas preocupa também, e é importante ressaltar isso, os representantes do nosso governo nas entidades internacionais, né? Bom, o Brasil é considerado um país de alto risco, nesse sentido, pelos europeus, né? Portanto, há aí a taxa de desmatamento cresce e isso está
agora se voltando contra as exportações brasileiras. É importante acompanhar todo o trabalho do governo, da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, de todos os sindicatos, as federações, no sentido de resolver, de certo modo, essa questão, evitando aí que nós tenhamos problemas com os nossos produtos. Eu gostaria também de falar sobre um outro assunto importante que nós temos de destaque hoje no noticiário, é que o preço do gado, né, do boi gordo e da carne bovina está em queda. Para você ter uma ideia, as exportações totais de carne bovina brasileira, pecuarista, elas recuaram 11% em receita agora no mês de maio, viu? Ainda que os embarques tenham aumentado, ou seja, nós aumentamos em 11% o volume de carne bovina enviada, né? O fato é que, comparando com o mesmo mês do ano passado, nós temos aí um aumento do volume de carne bovina, mas uma queda na receita. A informação da Associação Brasileira dos Frigoríficos, que compilou dados da SESEX, da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, o faturamento foi de mais de 965 milhões de dólares, mas no mesmo período do ano passado nós faturamos mais, veja bem, mais de $1 bilhão em maio do ano passado. E o volume foi, veja, de mais de 200 mil, quase 201 mil toneladas, frente ao ano passado, que mandamos só pouco mais de 180 mil. Ou seja, exportamos mais de 200 mil toneladas este ano, mesmo assim, o faturamento foi menor. O preço médio em maio da carne bovina exportada, no ano passado, era de $6.030 por tonelada. Veja, no ano passado, maio do ano passado. Em maio deste ano, ela caiu para $4.805 por tonelada, ou seja, de 6.030 caiu para 4.805. Então, é uma queda acentuada, né, dos preços da carne bovina no exterior. E vamos agora falar de dólar, porque o dólar abriu hoje em alta, uma alta leve, é verdade, chegou a operar acima de R$ 4,88, agora está a 4,87, lembrando que na sexta-feira o dólar recuou quase 1%, caiu para 4,87 mais 60. Agora está operando com uma leve baixa de 0,04%, voltando aos valores de fechamento de sexta-feira. O dólar tem negócios agora a R$ 4,87, depois de esboçar aí uma alta acima de 4,88. Bom, o mercado abre confirmando aí que o dólar está mais desvalorizado hoje, frente ao real, do que estava em semanas anteriores. Independente disso, veja o que acontece no mercado de ações, porque a nossa bolsa, a Bolsa Brasileira, a B3, né, encerrou a semana com ganhos de quase 4%. Nossa bolsa teve uma reação, o dólar caiu, a bolsa reagiu, aliás, quase 4% na semana, são os maiores, né, os maiores índices que nós tivemos nos tempos, né? Quando ela está lá atrás, 5,41%, agora sobe quase 4%. Bom, o retorno positivo de todas as ações reflete, na verdade, dados de inflação no Brasil divulgados que reforçaram aí as apostas, né, dos membros do mercado, dos operadores de mercado, né, quanto ao início de um corte de taxa de juros no Banco Central, ou seja, a Selic deve cair nos próximos meses. A bolsa está subindo, o dólar se desvalorizando, a valorização do real, isso é uma boa notícia. Começamos a semana confirmando o dólar abaixo de 5, aliás, perto de 4,87. É com você, Vinícius. Valeu, Pulga, obrigado pela sua participação, excelente semana para você. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã às 8 horas, horário de Brasília, Bom Dia Produtor está de volta. Para você, uma excelente segunda-feira e também uma excelente semana. Tchau, tchau.